Pois é, família. O Barbieri, em 8 rodadas de Campeonato Brasileiro, mostrou zero evolução no time. Olha lá embaixo, Vasco com 6 pontos e 25% de aproveitamento, Bahia 7 pontos, 33% de aproveitamento, porém um jogo a menos, ainda joga na rodada, e Cruzeiro 13 pontos, 54% de aproveitamento. O que essas três equipes têm em comum? Elas estão vivendo o primeiro ano de retorno à Série A sendo SAF, tendo uma capacidade de investimento. E a diferença é gritante. O Bahia, apesar de estar ali próximo ao Vasco, tem um jogo a menos e pode ter um respiro na rodada. O Cruzeiro, que não contratou nenhum medalhão, nenhum grande jogador, nenhum nome, mas contratou um técnico que aparentemente é bom, tá jogando um bom futebol e tá lá na frente. Então, isso aqui, mesmo o nosso elenco sendo limitado, time limitado, comprova que o Barbieri não mostrou evolução. Ah, Mineiro, você só tá falando de resultado. Não, deixa os resultados de lado e vamos olhar o jogo. Vamos olhar os jogos. Ou o Vasco jogou se defendendo o tempo inteiro, né? Ou vacilou individualmente em várias partidas e entregou o gol para o adversário. Então, beleza, os erros individuais não são culpa do Barbieri, mas o conjunto é. Vocês veem um Vasco envolvente, entrosado? Não vê. Então, mesmo tirando os resultados, para mim, Barbieri não tem evolução. E a minha paciência já se esgotou. Só que pensando naquela parada de longo prazo, ter paciência, eu vou dar até o jogo contra o Flamengo. Se ele ganhar do Flamengo, pode ser que haja uma luz no fim do túnel. Empatou ou perdeu, pra mim é rua. Pra mim é rua, pra mim não dá mais, tá? Mas será que o Barbieri é ruim sozinho? Será que o trabalho todo tá sendo ruim só por conta dele? Ou será que aqui, ó, tem grande parcela? Essas aqui são as 16 contratações de Paulo Brax, elas feitas com auxílio de Abel Braga e Maurício Barbieri. Por isso eu coloquei o nome dos dois ali. Então vamos analisar uma por uma e deixando claro, eu tô contando aqui só o Campeonato Brasileiro. Vai ter jogador aqui que nem jogou o Brasileirão, a gente vai ter uma ideia dele aqui, mas o resto é visando uma Série A. Porque se for pra Carioca, tem jogador aqui que é útil, mas pra um Brasileirão Série A coisa muda de figura. Então vamos lá. E veja bem, aqui eu vou fazer um misto de como foi a contratação lá na contratação e o que a contratação mostrou dentro de campo, beleza? Então vamos lá. Pedro Raul. O Pedro Raul, na contratação, eu achei um bom reforço, mas dentro de campo ele se mostra um erro de contratação. Então, juntando as duas coisas, eu vou enquadrar o Pedro Raul no útil, mas oscila, né? Eu seria um aproveitador se eu simplesmente colocasse ele como um erro de contratação, porque quando contratou eu, e a grande maioria da torcida, 90% da torcida, achou uma boa contratação. Então, não vou ser aproveitador, não vou ser oportunista aqui e querer mostrar que eu sou bom, não. Eu tenho que ter a minha coerência. De Luca, achei um erro de contratação quando contratou e se comprovou um erro de contratação nos jogos. Nem sei se ele jogou Brasileirão, mas, enfim, né? Só de não jogar, de não ter condição de jogo, já mostra que foi um erro de contratação. Léo Pelé, aqui o primeiro bom reforço. Eu confesso que eu fiquei desconfiado na contratação, falei, pode ser útil, não sei ainda, mas dentro de campo se mostrou um acerto do Paulo Brax, então uma boa contratação. Lucas Piton, enquadro junto do Léo. Esse eu já gostei um pouco mais da contratação quando anunciou. Eu lembro dos corintianos ficar falando de a parte defensiva dele é muito ruim. Ele inclusive erra ontem, né, no jogo contra o Fortaleza defensivamente, mas no geral eu ainda aprovo a contratação do Lucas Piton, então vou colocar aqui como bom reforço. Robson Bambu, achei um erro na época da contratação e se comprovou um erro, né? Até fez umas 2, 3 partidas ali ok, sem comprometer muito, mas logo depois mostrou que a gente estava enganado. Puma Rodrigues, achei uma boa contratação quando anunciou, porém
São muitos problemas defensivos, realmente. Analistas disseram isso na época da contratação e se comprovou. Então, eu acho ele uma contratação útil, mas oscila. O goleiro Ivan, apesar de não jogar no Campeonato Brasileiro, eu acho que o goleiro a gente pode ter uma noção melhor mesmo em outros campeonatos, né? E o Ivan mostrou qualidade ali no Carioca. A gente pediu o Ivan muito tempo aqui no lugar do Léo Jardim. Então, eu acho que é uma boa contratação do Paulo Brax. O Jair, eu achei uma boa contratação quando foi anunciada, mas ele não está conseguindo comprovar isso em campo. Então, poderia até colocar como erro de contratação, mas com muita boa vontade eu vou colocar o Jair como útil, mas oscila. O Orelhano, achei uma boa contratação quando anunciou, mas até agora ele não acontece. Porém, é culpa do Orelhano? Eu acho que não. Eu acho que também um moleque que dificilmente é titular, acho que foi titular só em um jogo, não vem entrando muitas partidas, né? Eles estão diminuindo a minutagem do Orelhano a cada jogo que passa. Então, por isso tudo, cara, eu vou colocar ele como útil, mas oscila, tá? Vou colocar ele como útil, mas oscila, mas assim, um pouco de dúvida. Precisamos ver mais do Orelhano para ver. Ele pode até ser um bom reforço. Não sei. Léo Jardim fecha para mim os 4 verdinhos. 16 contratações no total e apenas 4 eu considero como um bom reforço. Então é muito, muito baixo aproveitamento, Paulo Brax. 16, apenas 4 consideramos um bom reforço, sendo que um é reserva. Então, complicado. Manu Capasso. Cara, eu desconheci o jogador, né? Então não tive uma opinião formada quando contratou. E ele vem oscilando, né? Tem boas partidas, mostra que tem uma boa bola aérea, mas é meio granada sem pino, pode ser expulso a qualquer momento, já entregou o gol pro adversário. Vou enquadrar ele aqui no útil, mas oscila. Paulo Henrique, não conheci o jogador quando foi anunciado e acho um erro de contratação, mesmo com poucos jogos, já mostrou ser um jogador bastante limitado. Andrei Santos, o retorno. Pô, achei ótima contratação, né? Não é nenhuma contratação, né? Um retorno do jogador ali, nem chegou a jogar pelo Chelsea. Então achei um bom reforço, porém o Andrei não jogou bola. Só que aqui eu não coloco a culpa no Paulo Brax, né? Aqui é mais o Andrei do que exatamente o Paulo Brax. Então, é difícil. Aqui a gente tá analisando a contratação, né? Eu não vou colocar como erro, não. Por mais que o Andrei não jogou nada, tem um pouco de culpa do Andrei aqui, né? Um pouco não, bastante culpa do Andrei aqui. Vou passar esse paninho pro Paulo Brax aqui, vou deixar o Andrei como útil. O Juan Cruz, não preciso nem te falar. O Pedro Raul é suspenso. Aí o cara que é contratado para a posição dele nem relacionado é. Isso mostra o nível que foi essa contratação. Carabarral. Ainda é muito cedo, vi muito pouco dele. Eu acho que a gente pode considerar um erro, cara. Posso estar exagerando, mas é um erro. E Matheus Carvalho também considero um erro. Vi muito pouco do Cocão, mas para uma Série A e tudo mais, não dá. Então vamos lá. Ó. Erro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Útil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E bom. 1, 2, 3, 4. Opa, deixa eu subir um pouquinho pra galera ver. Deixa eu tirar aqui o texto. Pera aí. Aí, ó. Tá aqui, família. 16 reforços, apenas 4 tidos como bons, 6 já tidos como erros de contratação e outros 6 que estão ali no meio da gangorra, uns mais perto do erro de contratação, outros a gente não sabe muito, o caso do Orelhano. O que comprova que o trabalho do Paulo Brax é tão ruim quanto o do Barbieri. Portanto, família, a conclusão que eu chego é: se mandar o Barbieri embora, tem que ir na barca Abel e Paulo Brax. Não faz sentido você mandar só o Barbieri embora. Porque
é um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Tem reforço aqui que o Barbieri indicou, tem reforço que não. Tem reforço que é o Paulo Braga se apresentou para 777 e Scout aprovou, que não sei o quê. Como que Scout aprova Juan Cruz? Tem algo errado nessas contratações aí, hein, Paulo Brax? Ó, eu não vou falar nada aqui porque eu não tenho prova de nada. Tá estranho, viu? Tá bem estranho. 110 milhões isso aqui? Só 4 acertos? Deixa aí a sua opinião. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Vascão da Gama.